Olá, boa noite. Estamos ao vivo aqui no YouTube, no canal Elevando a Consciência. Eu, Denise Baruzzi Brandão e Maria José Machado. Tudo bom, Zezinha? Namastê, tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui, né? Para mais um Exato. dia com os nossos amados e queridos mestres, né? E o seu tema hoje é maravilhoso, hein? Estava vendo a Sim. propaganda, eu acho que é Ah, um tema super interessante, sabe? Que acho que as pessoas, né? Muita gente quer saber disso, né? Então, acho que vem bem a calhar no momento que está o planeta, não é verdade? verdade. Não, e os assuntos que a gente vai tratando agora daqui para frente vão ficando cada vez mais interessantes, porque são Sim, assuntos que não são tratados em outras escolas, não, assim, e nas outras que tem, tratam de uma forma muito superficial, não tratam esse assunto de forma profunda, né? Você é sabe disso, verdade. porque você já teve acesso a Já mais fui também. informações. Então, exatamente. É. Então, Deixa, é muito bom. é, é, é muito bom. Deixa eu te falar uma coisa. Se eu tô com você de blusa aí, tá frio em São Paulo? Tá frio. Meu Deus, então vai chegar esse frio aqui logo, logo. Ai, meu Deus, eu tô tão feliz com esse calorzinho aqui. Mas o calor aqui tá terrível, Denise. O calor Sério? aqui tá ar de deserto. Hoje foi um ar de deserto, menina. Sabe aquela coisa assim? Parece que tá para chover. E não chove, então fica aquele abafamento, menina. Domingo eu fui para Taguatinga, no aniversário no aniversário do meu genro, tava 41 graus nos termômetros assim na rua, né? É. Aqui tá terrível. Olha eu de blusa assim, eu trouxe até o meu prendedor de cabelo, que acho que daqui a pouco eu vou ficar com calor. Nossa Senhora, mas Exatamente. O pessoal que sempre que vê a você live pensa, essas duas moram em país diferente, né? Porque uma tá sempre de blusa de lã, a outra tá sempre de de manga manga, curta. sou. É verdade. Ô, Denise, mas quando você se encapota, eu já sei que daqui a pouco eu vou passar frio aqui também. É, porque chegou frente fria aqui já em São Paulo, É. ontem já chegou, estava chegando lá no norte do Paraná, que tem um amigo que mora lá, o Mauro. Daqui a pouco ele vem aqui para assistir também. Mas logo chega aí, né? Vai Ai, meu Deus do subindo. céu. Vai subindo. É, E dá agora a uma chegada da primavera, né, dia 22, aí começam as chuvas, né? Aqui nós Aqui estamos já sem chuva, tá. acho que desde maio. Desde maio que Não, nós temos chuva aqui. nossa, é muita coisa, né? Aqui É tá, muita hoje coisa. tá garoando, ontem choveu bastante. Aqui é Não, isso mais. é maravilhoso. Aqui tá clima de deserto. Seco, 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 seco. Você anda, eu gosto muito de andar na grama de pé no chão, né? Eu ponho assim, tem aqueles espinhos assim, sabe aquele que tá tudo seco e fica aquele negócio durinho e fica tudo, parece espinho no pé. Tá terrível, mas dia 22 a nossa prima chega, a nossa primavera, e lá vamos nós para uma chuvinha gostosa aqui. Ai, ai, isso aí. Dá boa noite aqui para Giovana, que já estava aguardando, a Valéria e a Perla. A Perla é nova aqui, né, Perla? Eu nunca te vi aqui comentando, pelo menos. Seja bem-vinda. Todo mundo aí, boa noite. Todos sejam bem-vindos. Quem chegar depois e quem assistir depois também, né? E hoje Sim, nós vamos para a segunda parte, estamos falando sobre os mestres ascensionados e a ascensão, né? Para tratar mais particularmente sobre o ensinamento do que vem a ser a ascensão, o processo de ascensão, o que que você precisa fazer para atingir a ascensão, né? Então, todos esses assuntos que são ensinados pelos mestres, a gente vai trazer aqui para as pessoas terem também essa oportunidade de se inteirar melhor do assunto, porque muito se fala atualmente de ascensão, né? Ascensão planetária, ascensão para a quinta dimensão, sim, ascensão coletiva, mas assim, poucas pessoas sabem de fato o que é a ascensão, o que que é o processo de ascensão, para que serve isso, o que que é um mestre ascensionado. Mestre ascensionado, nossa, é mestre, isso não existe, isso existe. Então, a gente está tratando desse assunto aqui para
para esclarecer um pouco essas dúvidas, né, para a maioria das pessoas que estudam esses assuntos, né, Maria José? Eu acho super Sim, importante. é verdade. E os mestres querem que a gente divulga isso, né? Sim, exatamente, porque é o que a gente sempre fala aqui, né? Fazem 2 anos que nós estamos aqui, fazendo live toda terça-feira, faça chuva, faça sol, Natal, Ano Novo, Páscoa, a gente está aqui. E toda Graças vez a a gente diz Deus. a mesma coisa. Infelizmente, acho que 80% das pessoas encarnadas e desencarnadas hoje no planeta já deveriam ter ascensionado. Tá? Então, esse processo é um estímulo maior de toda a grande fraternidade branca para que essas pessoas, incluindo a nós duas que estamos aqui falando, né, que vos falamos Sim. agora, para que todos possam se libertar da condição de ter que reencarnar e também para que haja a libertação não só dos seres humanos, mas dos seres elementais, de anjos que estão presos também no plano astral e dos animais também, que estão desde a época de Atlântida, eles estão presos nessa condição. Então, a ascensão não é só um processo para humanos, também é para toda a classe de seres que estão hoje vivendo no planeta Terra. Tá bom? E a coisa muito importante, Denise, que eu gosto de falar é o seguinte: a hora que nós estamos, nós duas falando aqui, né? A gente está derramando no planeta essa energia, né? Isso que é muito importante. Tudo que a gente fala aqui fica gravado no éter, entendeu? Então as pessoas vão tendo acesso a isso, mesmo que nem tenham vendo a nossa live, nada, é só hora dos macacos lá, das batatas descascadas, né? Você vai pondo isso na consciência, entendeu? Quando você tiver amadurecimento de uma consciência, você capta essas energias, porque a gente está deixando aqui, como os outros atrás desses todos os mestres que eu já que eu já falei aqui, que eu traduzi lá, né, que você mandou para mim, a história sempre é a mesma, entendeu? Vem pessoas, se encarnam, suas vidas são difíceis, não sei mais o que, mas, sabe, elas fazem aquelas energias que ela deixa no planeta e de repente o planeta vai mudando. Para nós estarmos aqui dentro desse processo que nós estamos, a gente deve ao trabalho desses outros né, que fizeram aí para trás. Então, e nós agora estamos deixando também a nossa, tanto eu e você, quanto as pessoas que nos assistem, todas as pessoas que depois assistem, né? Elas estão também, a sua consciência naquela hora se expande e ela está ajudando o planeta também, porque a gente precisa disso, né? Isso que eu acho Exatamente. bom deixar muito importante. E outra coisa que eu ia falar que as pessoas me perguntam, é que a gente não canaliza nada, tá, gente? A Denise recebe as coisas assim, mas não é que a gente, por exemplo, que ela está falando aí, é estudo, né? É de livro, tem muita intuição, os mestres às vezes falam, para mim é muito raro, né? Mas a Denise fala, mas tudo isso são estudos de livros, né? Porque muitas pessoas falam assim, a canalização às vezes não é bom, não sei mais o que, papapá. Então eu falo aqui a gente não, tá, a gente está estudando o livro, é uma coisa, né? É O diferente. material, que eu já falei que eu estudo desde criança. Eu comecei a É, estudar mesmo com 9 anos de idade. São 41 anos de estudos, tá? E não é que eu li um livro, dois, eu li livros direto, assim. Comecei a ler e nunca mais parei. Eu ia em centro espírita, ao invés de ficar vendo as coisas no centro, eu ficava dentro da biblioteca pesquisando, pegando os livros para ler. E sempre foi assim, tá? Sempre foi assim. Eu li todos os livros da Helena Blavatsky, li todos os livros da Fonte, li vários livros da Summit, li os livros da Tolaginsky, enfim, já li livro de tudo quanto é tipo de jeito, Alice é, Bailey, tudo que vocês podem imaginar. Não, é verdade, Maria José, a gente tem que falar é. que a gente não somos duas Não, isso que eu tô aventureiras falando. que estamos É, aqui só para brincar com os outros. justamente. Por isso que eu falo para deixar bem assim, as pessoas saberem, né, que nós estamos passando diretamente o que os mestres passaram para os livros, para os canalizadores aí, que foram os primórdios, né? Daquela época era direto de Saint Germain mesmo, né?
Porque às vezes umas pessoas falam assim, ah, mas isso é tudo do astral, não tem nada. Eu falei, não, o nosso não é, Tem o nada nosso do é, astral aqui. é Nada. tudo dos mestres mesmo, que a gente pega os livros deles para passar. E, E a gente passa porque muita gente não conhece nada disso, né? A gente está passando por causa disso. Porque eles pedem que isso seja exatamente, difundido, que seja exatamente. difundido, né? E tem também os livros lá que são os originais da Ponte para a Liberdade dos Estados Unidos, que faço a tradução, eu estou traduzindo já faz um tempo, os livros de Saint-Germain, que alguns que não são nem traduzidos para o português, eu estou fazendo a tradução também. Então, assim, é todo um misto disso, né? Tem as É, experiências que eu tenho experiências minhas, né, com os mestres, eu tenho, assim, muito contato consciente com eles. Tudo que eu tenho dúvida, eu pergunto, eu recebo resposta. Então, assim, não a gente não tirou as coisas do nada, né, Maria José? Ninguém é. tira. Isso que eu gosto de deixar sempre bem muito ciente, entendeu? Para as pessoas, né? Sim, tá certo, tem que falar mesmo, tem que É. falar. Porque, infelizmente, tem os que vão contestar, né? Mas a gente não se importa. É, tem problema não. A gente recebe aqueles que nos recebem com muito amor e com muito carinho, né? Nós Exatamente. Quem está aqui estamos. já está aqui, ó, todo mundo esperando a gente. A Rosilene chegou agora, né? O pessoal está todo aqui. Então, nós falamos para quem quer nos ouvir, certo? Sim, certo. Então é isso aí. Então vamos começar. Então vamos lá. Fechar seu som. Hoje é, é a segunda parte do título, né? Os mestres ascensionados e a ascensão, tá? Por a capa aqui. É, quando eu estava começando a preparar o material para essas lives, eu pensei, nossa, que imagens que eu vou colocar, né? Porque eu sempre ponho a imagem da capinha e depois a imagem na hora da meditação. E na hora me veio assim, para colocar, veio a palavra quasar. Ah, quasar, né? E aí eu fui pesquisar, né, as imagens todas, é, e, e aí eu peguei várias imagens, então todas essas que eu estou colocando, que eu fiz na outra live, que eu vou colocar hoje, são imagens de quasares. Depois eu trago para vocês o significado de quasar, porque que eu estou usando essa imagem. E eu acho muito bonito. Todas essas imagens parecem feitas pinturas ou feitas em computador, mas são fotos reais, são fotos de telescópio, tá bom? E de sondas também. Bom, então vamos lá. Eu parei fazendo estudos sobre o livro, né, que trata da ascensão, ok? E nós vamos continuar falando, lembrando que eu parei falando sobre a personalidade. Cadê o livro agora? Partilhar. Então, esse é o livro que eu mesma traduzi, ele é da Ponte da Liberdade, foi canalizado pela Geraldine Inocente, e todo o conhecimento dele foi trazido pelo Mahashohan da época, o bem-amado Santo Eolos. Tá? E o título dele é O que é um mestre ascensionado. Então, nós paramos aqui na personalidade. Então, vamos lá. Essa personalidade, desenvolvida pelo pensamento humano e pelo acréscimo de pensamentos e sentimentos de limitação, é uma mentira. Lembrando que o que eu expliquei, o que foi explicado na outra live, né? Nós temos dois eus. Todo mundo já deve ter ouvido falar que tem dois eus, o eu superior ou o eu inferior, né? Tem aquela historinha do lobo mau e o lobo bom, né, que nós alimentamos.
Então, todo mundo, por mesmo que não tenha estudo nenhum, já ouviu falar sobre essa questão de termos dois eus, né? E o nosso eu inferior, que na verdade forma, né, a nossa personalidade, que é a nossa alma, ele é um conjunto de tudo aquilo que nós criamos durante a nossa existência como seres espirituais ao longo de todas as encarnações e também entre elas, né? Então, no geral, a personalidade ela é desenvolvida pelo pensamento humano juntamente com os sentimentos, né? Nos seres que estão ascensionados ou nos seres que já atingiram o grau de ascensão, de elevação espiritual tal que podem ascensionar, eles não têm mais a personalidade, não têm mais a ação da alma, né? Porque isso tudo é dissolvido. Então, quem se manifesta ali é o ser espiritual, é a presença divina eu sou, né? Então, conforme nós vamos trabalhando com a chama violeta e com todos os outros raios, todas essas sombras, todas essas criações que estão nos nossos corpos vão sendo dissolvidas, tá? Então aqui ele diz, né, que essa personalidade ela é uma mentira, ela não tem poder de sustentação, exceto o da fé do indivíduo nele, e portanto deve se sustentar por meios não naturais. Né? O que que ele quer dizer aqui? Que nós damos poder a essas sombras, a essa personalidade que nós temos, né? Nós achamos que nós somos isso, quando na verdade nós somos luz, nós somos o ser espiritual, nós somos a presença divina que se manifesta aqui, né? Todo trabalho, toda luta, toda limitação resultam do sentimento da personalidade de que precisa fazer algo para se sustentar, né? Que eu falei também sobre a autossabotagem. A personalidade, a nossa alma, ela tem vida própria, tem pensamentos próprios, sentimentos próprios. É o que eu falei, que muitas vezes quando a pessoa entra no caminho, principalmente quando começa a usar a chama violeta, a fazer um trabalho diário com a chama violeta, a personalidade sabe, né, que será, entre aspas, destruída ou dissolvida ou modificada. Então, acaba criando situações para que esse trabalho não seja feito. Por isso que é muito difícil a pessoa se sustentar nesse caminho no começo. Depois que você está um tempo trabalhando de tantas idas e vindas, né, de tantos percalços, você acaba se sustentando nesta, nesse trabalho, né, nesse caminho, e aí a personalidade começa a não ter mais tanto poder, tá? Portanto, não é autossustentável, pois deve ser sustentado por esforço constante, o que prova que não tem lugar natural no universo. A consciência do homem tornou-se tão enredada na personalidade que ele usa em cada encarnação que ela a defende, protege, guarda, alimenta, adora e veste isso, né? Aquele tal negócio, né? Nós que alimentamos e que vamos criando a nossa personalidade como um bichinho de estimação, uma plantinha, quer dizer, a gente vai pegando, vai pondo adubo ali, né, com as nossas próprias criações distoantes. Ao roubar a energia da divindade por meios não naturais, ela reforça a sustentação deste impostor século após séculos, né? Por que roubar a energia da divindade? Porque nós recebemos a energia da nossa presença divina constantemente, né? Senão nós não estaríamos aqui encarnados, certo? Porém, a energia chega neutra e nós a qualificamos. O certo é cada um qualificar sempre com
coisas boas com a luz, né? A partir do momento que você começa a qualificar a sua energia, pelo menos 51% dela com luz, você já está indo no processo de ascensão, né? Muitos podem e têm a permissão de ascensionar quando atingem esse patamar e depois terminam a sua evolução nos planos internos, nos templos dos mestres, para que não se haja mais o problema, né? Não se haja mais aquela questão de que chegou aos 51% e depois volta para trás por algum motivo. Então, sempre que a pessoa chegou a esse patamar, a fraternidade permite que a pessoa entre no processo de ascensão e finalize a sua ascensão nos planos internos, tá? Então, assim, quando nós estamos qualificando a energia da divindade de forma negativa, né? Isso significa que nós estamos alimentando a nossa personalidade, o nosso eu inferior, de forma não natural, né? Porque a forma natural seria a luz vir, nós qualificarmos com as cores dos raios, conforme cada um tem a sua manifestação, e ela voltar para o universo, né? Você irradiar essa luz, tá? Este é o homem exterior, que está constantemente interrompendo o fluxo natural de todo o bem por seu sentimento contínuo que ele deve fazer algo. Portanto, ele está constantemente precipitando, mas sua precipitação apenas distorce o puro fluxo de vida que preencheria automaticamente o plano divino. Esta distorção ocorre por sua qualificação da pura luz de Deus com pensamentos e sentimentos de limitação, doença, etc. Cada ato, pensamento e sentimento aumentando o caos em massa constante do mundo, né? É o que eu acabei de falar, que o fluxo natural é o bem, né? Deus é a perfeição, Deus, a vontade divina é o bem, é o bom, é o amor, tudo isso, né? Então, a partir do momento que nós cortamos esse fluxo do bem, né? Significa que o homem exterior, o nosso eu inferior, ou a nossa personalidade está interrompendo o fluxo natural da vida universal, que é o bem, tá? Então, aí, o que que acontece com isso também? Nós acabamos por aumentar e alimentar, né, o caos no planeta, o caos no inconsciente coletivo, o caos no plano astral. O plano astral, ele é a totalidade dos sentimentos dos seres humanos, ele é formado por isso, né? Lembrando que o plano astral é o plano das emoções, tá? O corpo astral é o corpo das emoções. Então, quando nós exportamos esse fluxo do bem com a negatividade, seja de pensamento, de sentimento, de palavra falada e de ações, nós, além de nos prejudicarmos, estamos contribuindo para a situação em que está o planeta, tá bom? Bom, divina sabedoria. Se os alunos pudessem apenas aceitar a instrução apresentada pela hierarquia espiritual e pudessem fazer com que a personalidade renunciasse a todo o poder, reconhecendo-se como nada e permanecendo em silêncio, sabendo que a presença eu sou é o doador e a doação, dentro de 48 horas, a presença eu sou de cada fluxo de vida precipitaria a luz através da forma de carne e transformaria o mundo do indivíduo, seu corpo carnal e suas experiências. Qual que é o problema ainda de principalmente das pessoas que estudam? Eu não estou nem tratando aqui das pessoas que não sabem deste conhecimento, né? As pessoas que não sabem, paciência, uma hora elas saberão, mas dos que sabem, que já ouviram falar, que já leram, que já estudaram, né?
Qual que é o grande problema de todos que estudaram e que muitos estudam há muito tempo e ainda continuam patinando no mesmo lugar? É a aceitação, tá? É a aceitação da instrução que a hierarquia passa, desses conhecimentos. É aceitar internamente no fundo do seu coração, tá? Então, assim, essa aceitação, ela faria com que a personalidade renunciasse todo o poder, reconhecendo-se como nada e permanecendo em silêncio, né? É o que eu brinco sempre. Eu aprendi a mandar minha mente calar a boca. Quando você está com a mente muito agitada, eu já mando logo. Pode ficar quieto. Cala a boca e fica quieto. Por quê? Porque a nossa mente, ela é complicada. E se você dá a corda para ela, ela enforca você mesmo, né? Ela te enforca. Então, assim, a gente tem que fazer a personalidade tomar o rumo dela, tomar o lugar dela, ficar no lugar dela, que é o lugar simplesmente de ser um instrumento para a manifestação da presença divina, tá bom? Os nossos corpos são instrumentos, eles não são o Senhor da nossa vida, né? Então a gente tem que ter sempre essa consciência, principalmente, né, de que a nossa própria presença divina é que age sempre, constantemente, que é o que ele fala, é o doador e a doação, né? Então a luz que nós recebemos é da presença divina, nós somos essa presença divina se manifestando aqui, tá bom? Quem entre vocês é forte o suficiente para lançar longe sua lealdade ao pequeno eu e ancorá-la sobre aquela presença eu sou que respira, sem esforço, a beleza da rosa, a glória do lírio, a luz de Hélios e a inteligência dos deuses, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a nossa personalidade ainda é muito forte, né? Ela tem gostos, ela gosta de fazer isso, ela gosta de fazer aquilo, ela muitas vezes não está disposta a se modificar, né? Então, se você tem que arrumar um horário dentro da sua rotina diária para você se dedicar a fazer chama violeta, que seja meia hora por dia, para você irradiar luz, né, trabalhar com os raios, aí imediatamente a nossa personalidade vai falar, ai, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, ai, não tenho tempo, ai, não sei o quê, não sei o que lá. Sempre a gente vai arrumar uma desculpa, né? Então, é preciso, como ele diz, ter força o suficiente para enfrentar a nossa personalidade, né? E fazer essa personalidade, esse pequeno eu, o instrumento, ancorá-la sobre aquela presença eu sou, tá? A tarefa mais difícil é renunciar ao eu pessoal, como o sustentador e o relaxamento calmo do envoltório dessa presença de luz, e permitindo que ela flua através de você e mantenha-o purificado, né? É, como eu falei, difícil porque a personalidade é cheia de melindres, ela é cheia de histórias, né? Cheia de vontade, cheia de gosto, cheia disso, cheia daquilo. Ah, eu não posso parar agora. Ah, eu tenho que sair. Ah, eu tenho que ver a novela. Ah, eu não posso deixar de ver o jornal. Então, assim, a gente tem que sempre estar se analisando para verificar o que que você pode se modificar, né, na sua rotina, para você ter até um estilo de vida mais saudável, mais light, mais suave, né? Nas primeiras eras, antes da contaminação das pessoas da Terra pelas sombras que os retardatários trouxeram aqui de outras estrelas, a ascensão foi realizada conscientemente e lindamente por cada indivíduo após ter completado o seu ciclo de encarnações na Terra. O indivíduo passou algum tempo na Terra durante cada um dos períodos de 7, com 2.000 anos cada, que constituem o ciclo cósmico de 14.000 anos. É, como eu já expliquei.
primeiramente, antes dos retardatários virem, eles vieram no meio da era lemuriana, mais ou menos. Então, antes disso, não havia sombras aqui. O planeta só manifestava a perfeição. E as pessoas manifestavam a perfeição, né? Quem não assistiu a live anterior, que eu falei, que eu expliquei sobre essa questão, assista. Então, a gente manifestava, né? Eu digo a gente porque era a gente ser humano, não estou falando que eu ou nós, né? Mas assim, o ser humano ele manifestava a perfeição. Então ele não tinha necessidade de ter a personalidade, ele não tinha personalidade, não tinha alma, era apenas a presença divina se manifestando de forma densificada através dos corpos aqui, né? Como eu falei da aura, né? A nossa aura, ela deveria representar a luz que nós temos no corpo causal, né? Para quem não sabe o que é corpo causal, o corpo causal é como se fosse a aura da nossa presença divina, né? Onde tem ali depositado todas as qualidades que nós desenvolvemos ao longo da existência como presença ser de luz, desde a nossa formação, passando pelos planos e pelas faixas de cada raio que está ao redor do Sol, né? Então, cada um tem um corpo causal diferente, porque as experiências que você teve como ser de luz são diferentes, né? Uns desenvolveram mais o primeiro raio, outros mais o segundo. Então, e assim, quando o ser encarna, a aura do corpo físico deveria ser a reprodução do corpo causal, tá? Porém, nós sabemos que não é bem assim que acontece, né? Todo mundo sabe que a maioria tem uma aura esbranquiçada, ou tem a aura esburacada. Tem, acho que foi as primeiras lives que a Maria José fez aqui no canal. Depois vocês vão lá assistirem. Né? Tem as fotos Kirlian que ela tirava, mostrando a questão da aura que fica, né, toda esburacada. E, infelizmente, a aura da maioria das pessoas ela é assim. Tá? E também é por isso que o ser humano desenvolve tantas doenças. Né? As doenças são o reflexo daquilo que o ser humano traz dentro dele, tá bom? Seu destino. Uma água. A ascensão consciente ao reino dos mestres ascensionados foi praticamente esquecida pela massa das pessoas na Terra. O Mestre Jesus veio trazer para a consciência externa da humanidade o entendimento de que a ascensão era o destino final para cada um e era o exemplo vivo para eles seguirem. A maioria das pessoas agora considera o exemplo de Jesus uma expressão incomum de domínio somente para ele. E falha em lembrar suas palavras. As coisas que fiz, também fareis, e coisas maiores do que estas farei. Tá? Então, quando o ser humano vinha, né, inicialmente, quando não tinha sombras, ele vinha, passava as suas 14 mil anos aqui, passava pelas experiências em todos os raios, desenvolvia todos os raios, se desenvolvia super bem e tal. Quando chegava no fim do ciclo, simplesmente ascensionava. Ele ia para as oitavas de luz como um ser consciente, totalmente desenvolvido, né? Então, a partir do momento que começou a haver a queda, né, aí as pessoas foram lentamente deixando de ter essa consciência. Depois, quando veio o Sanat Kumara, tudo, como já foi explicado aqui também nas lives de Sanat Kumara, houve a Era de Ouro novamente. As pessoas daquela época, né, os lemurianos, passaram pelo processo da ascensão, tá? Muitos vivem nos mundos intraterrenos, os lemurianos, para quem não sabe, outros foram para outros locais, foram se desenvolver em outros
sistemas, mas uma maioria está vivendo numa dimensão superior nos mundos intraterrenos, tá bom? Então, assim, depois teve de novo a queda, aí teve uma outra era de ouro, né, já no período Atlante, depois teve a queda de novo. Então, assim, grande parte das pessoas da quarta raça, que é da era Atlante, continuam ainda aqui encarnados, então se esqueceram, né, dessa questão da ascensão, não está mais na consciência dela. E depois a missão de Jesus era, além de trazer todo o ensinamento do amor, né, ensinar as pessoas que só o amor salva, entre aspas, que o amor é o caminho, a mola mestra que nós devemos ter na vida, ele também veio mostrar publicamente que a ascensão existe e que isso deve ocorrer, deveria ocorrer com todos, né? Porém, é a tendência do ser humano de deusificar aquilo que eles não conhecem, né? E acharam que isso era somente para ele, né? Somente Jesus que podia ascensionar e somente ele. E é o que o Santo Elos diz, né? Todos falharam em lembrar suas palavras. As coisas que fiz também fareis, coisas maiores do que estas farei. Então é isso, a gente tem que ter de novo na consciência de que nós estamos aqui, o nosso destino final é a ascensão, tá? Porque quem não chegar para a ascensão nunca vai sair da condição de encarnado, vai ficar encarnando e desencarnando. Pode não ficar mais aqui no planeta, mas vai continuar se encarnando e desencarnando em outro planeta, tá bom? O plano divino de Deus para todos. O plano divino para o homem é que ele se torne um mestre de energia e substância em qualquer ponto do universo. Para fazer isso, ele deve perceber que toda a energia usada no pensamento, sentimento, palavra falada e ação deve ser mantida no estado puro no qual saiu do coração de Deus. Então, o nosso plano principal, que é comum a todos os seres humanos, é esse, é de se tornar um mestre de energia e substância em qualquer ponto do universo, né? Então, por isso que nós temos que nos desenvolver e ter o controle dos nossos corpos, que é justamente nos tornarmos mestre da energia e da substância. Que substância é? Os quatro elementos, tá? Os quatro elementos. Para fazer isso, ele deve perceber que toda a energia usada no pensamento, sentimento, palavra falada e ação deve ser mantida no estado puro no qual saiu do coração de Deus. Então, se ele sai perfeito do coração de Deus, né, ou da nossa presença divina, ele deve vir e sair do nosso coração na mesma perfeição que sai do coração da nossa presença divina, tá bom? O homem é um Deus embrionário. O plano original era que ele atingisse sua perfeição e se tornasse mestre no ciclo de 14 mil anos. Desde a queda do homem, este período tornou-se muito extensivo, embora muitos tenham alcançado esta perfeição na ascensão. Muitos milhares ainda permanecem, e até que estes indiquem a disposição de deixar de lado suas próprias impurezas e pisar no caminho, a evolução da Terra está sendo seriamente atrasada. É o que eu falei, né? Todos aqui já deveriam ter ascensionado. Todos nós, todos, sem exceção, né? Com exceção dos que vieram da quinta raça, as últimas, últimos subgrupo, né? Ou sub-raça, os da sexta que começaram a encarnar, mas praticamente todos que estão encarnados já deveriam ter se tornado mestres ascensionados, tá? Então, é o que ele fala, desde a queda do homem, esse período tornou-se muito estendido. Quer dizer, não, quanto tempo que está todo mundo aqui, né? Muitos anos, muito tempo, né?
muito mais de 14 mil anos. Tanto que parou, foi proibida a encarnação de novas almas há mais ou menos uns 10, 12 mil anos. Tá? Aí, agora, recentemente, é que começaram com a retirada de almas que não vão mais ficar no planeta, conforme foram sendo retirados, foram vindo novas almas para encarnar aqui a primeira vez. Tá? Embora muitos tenham alcançado esta perfeição na ascensão, muitos milhares ainda permanecem, e até que estes indiquem a disposição de deixar de lado suas próprias impurezas e pisar no caminho, a evolução da Terra está sendo seriamente atrasada. Quer dizer, não é forçado, não são os mestres que fazem isso, tem que ser partir de dentro de cada um, tem que partir do coração de cada um, a disposição para pisar nesse caminho, quer dizer, para aceitar esse caminho de se aperfeiçoar, de aceitar esse caminho de se burilar, de aceitar a chegar até os portões da ascensão, tá? Deve-se reconhecer que nada no cosmos é estático. Os planetas e mesmo os próprios sóis devem evoluir em um plano em direção a uma poderosa meta de perfeição. Hoje a Terra está se movendo rapidamente em direção a esse período de iniciação cósmica, que é o que nós estamos passando pela transição planetária, né? Que não é só a Terra, todo o sistema. Mas a Terra está caminhando a passos largos na direção dessa iniciação cósmica. E quem não concordar em se purificar suficientemente neste grande movimento estará na mesma posição que as almas retardatárias estavam há tanto tempo, né? Então, os retardatários vieram para cá, todo mundo já deve saber dessa história, né? Vieram vários, em vários períodos, né? Tem até o livro Os Exilados de Capela, tem várias pessoas que vieram então, de vários locais, ou nessa condição, tá? Então, assim, o que eu falo, brinco sempre, mas isso é muito sério. Então, quem não acompanhar essa iniciação, quem não concordar em se purificar suficientemente neste grande movimento, que é o que ele diz, estará na mesma posição que as almas retardatárias estavam há tanto tempo, ou seja, se tornarão exilados da Terra, vão para outro planeta, como estão indo já desde a década de 80, tá? Claro, é uma suposição bastante viável que essas mesmas almas são aquelas que se recusam a purificar-se hoje. Mas a parte infeliz da questão é que elas estão influenciando tantos outros que poderiam alcançar grandes alturas se lhes fosse permitido afirmarem seus próprios conceitos de livre-arbítrio dados por Deus. Isso é importante saber, né? A maioria de seres trevosos e negativos continuam sendo os mesmos que vieram há muito tempo. Eu sei que as almas, há seres que continuam na condição de exilado já pela quinta vez. Vai sair da Terra, a condição de exilado, já estão saindo, né? Mas deve ser o quarto ou quinto planeta em que eles estão sendo exilados. Então, assim, tudo bem, eles querem viver nessa condição? Ok, direito de cada um. Porém, a grande maioria não tem essa condição. A grande maioria é aquela pessoa que tem, vamos supor, você tem o ser da aura branca, o ser da aura preta e tem o da aura cinza, que não é nem lá nem cá. Fica que nem a folha lá na corredeira, indo para lá e para cá o sabor da corredeira no rio, né? Então, assim, essas pessoas que compõem a grande maioria da humanidade é que deveriam estar trabalhando para evoluir, né? Deveriam estar trabalhando para se purificarem hoje.
E, infelizmente, que é o que ele fala, a parte infeliz da questão é que elas estão influenciando tantos outros que poderiam alcançar grandes alturas. Ou seja, tem muitas pessoas que têm condição de estar atingindo a ascensão, que têm condição de estarem já nesse caminho de forma bem evoluída, mas estão se permitindo serem levados pelas trevas, né? Infelizmente. Tá? Então a gente tem sempre que parar e pensar: o que eu estou fazendo da minha vida? Né? Estou no caminho certo? Não estou? Então a gente tem essa condição. E sempre que precisar, né, eles falam sempre, os mestres, é só chamar e pedir ajuda, e eles ajudam. Quando o homem atinge o ponto em sua evolução em que as coisas materiais da Terra tendem a perder seu glamour, e ele começa a se estender na direção da iluminação espiritual, nesse momento ele pisa no caminho para a sua ascensão. Quando o homem atinge o ponto em sua evolução em que as coisas materiais da Terra tendem a perder seu glamour, ou seja, quando ele já não se importa mais com moda, com novela, com coisas, passear no shopping, né? Com coisas que não agregam em nada. Lógico, você pode se divertir, pode assistir um filme, oh, legal, mas assim, nada de exagero, né? O problema é quando a gente foca a vida somente em coisas que não trazem valor nenhum, coisas fúteis, excesso. Você vai comprar um sapato, você precisa, ok. Não precisa comprar 100 pares, né? Então é isso que ele está falando aqui. Então, quando a gente começa a se desinteressar pelas coisas mundanas, entre aspas, né, é que a gente está começando a se dirigir, a se estender na direção da iluminação espiritual, né? Aí é nesse momento que você pisa no caminho para a sua ascensão. Claro que não é um caminho tão fácil assim, mas é nesse momento que você fez a sua escolha, tá? Bom, a ascensão. Quando esta ascensão é alcançada, ele alcançou o objetivo de sua evolução terrena. Então, ele se torna um com a sua própria presença eu sou, e, portanto, um com a própria divindade. Ele é o mestre de toda energia e substância e está livre para viajar por toda a extensão de seus cosmos. Quando a ascensão é alcançada, ele alcançou o objetivo da sua evolução terrena, ou seja, não precisa mais encarnar. Então, ele se torna um com a sua presença eu sou, e, portanto, um com a própria divindade. Ele é o mestre de toda energia e substância e está livre para viajar por toda a extensão de seu cosmos. E isso, o que ele está falando é literalmente, tá? Literalmente. Eu já expliquei um pouco aqui sobre as estradas cósmicas. Os mestres ascensionados vão de um planeta a outro, vão de um sol a outro, vão para o grande sol central. Tudo isso de forma livre. Tá? No entanto, este não é o fim da sua evolução, né? Isso é importante saber. Não é porque virou mestre ascensionado que tudo acabou, né? Que não tem mais o que fazer. Isso, no meu entender, é só o começo, tá? A partir deste ponto, ele começa um novo período de evolução, como um ser Deus, no qual ele pode se tornar até mesmo um Deus Sol, por meio do qual ele comandaria as energias de um sistema planetário e seus habitantes. Então, todos os sóis, todas as estrelas têm um ser por trás, né? Na verdade, é um casal, são sempre chamas gêmeas, né? Não vou tratar desse assunto de chama gêmea, que eu vou falar em outro momento, mas assim, então todos esses seres, eles foram um dia em um universo, eles foram seres que encarnaram, que se tornaram mestres ascensionados, né, que foram evoluindo,
como nós falamos já aqui, tem os mestres ascensionados, depois se tornam seres cósmicos, prestam serviço em outro planeta, né? Às vezes no sistema solar inteiro, pode ser aqui em outro sistema solar também. Então essa evolução ela não para, ela continua. E, como ele fala, pode começar até ao ponto de se tornar um Deus Sol e comandar a vida em um sistema solar, né? O estado de consciência, além deste ponto no esquema evolutivo, foi denominado Nirvana. Quem conhece o budismo sabe deste termo, né? Que é frequentemente referido como um estado de maior bem-aventurança. De uma forma muito errada, as pessoas, por falta de conhecimento, né, elas acham que o Nirvana é só uma coisa só. Você entra no Nirvana e fica lá em estado, sei lá, de planta vegetativa. Mas não é isso, é que o Nirvana se refere a esse estado em que você se torna um mestre ascensionado e passa a ter uma outra evolução, tá? No entanto, deve ser claramente entendido que este estado é uma expansão da individualidade e, uma vez alcançado, pode ser renunciado com o propósito de prestar um serviço maior à vida. Como muitos mestres seres que estão trabalhando no planeta renunciaram, né? Então, eles poderiam continuar sua evolução, expandindo-se, né? Ou eles poderiam permanecer no planeta, como a grande maioria fez. Permaneceu no planeta prestando esse serviço à vida. Tá? Então, os mestres ascensionados estão nesse patamar. Eles momentaneamente renunciaram a essa evolução para prestar esse serviço aqui na vida, ao planeta. Tá? Você e cada ser da humanidade saíram do coração de Deus. E verdadeiramente vós sois deuses em embrião. Você escolheu encarnar na Terra com o propósito de aprender a maestria sobre toda a energia e substância, o que significa seus próprios pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Quando isso for realizado e você tiver purificado e harmonizado toda a vida que lhe foi emprestada por Deus, e se carregado com o suficiente amor divino, você se tornará um candidato para a ascensão, sendo que no final de sua encarnação, pode se tornar um mestre ascensionado, como Jesus, para sempre livre de imperfeições. Isso se chama ir para casa, para o coração de Deus, de onde você veio, um mestre ascendido. Bonito, né? Então, cada um de nós que saímos do coração de Deus, né, como falei, a nossa chispa divina foi criada a partir de um coração de um Deus Sol. Nós somos, vós sois deuses, então nós somos Deus em embrião, né? Que nós somos a criação de um Deus. E nós escolhemos encarnar na Terra justamente para desenvolver essa condição, para aprender a maestria sobre toda a energia e substância. Poderíamos ter escolhido não encarnar e permanecer lá vivendo na plenitude da luz, né? Mas nós escolhemos e estamos aqui, tá? Então, essa maestria, ela é total, ampla e restrita sobre toda a energia que nós irradiamos, sobre todos os pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Então, quando nós tivermos purificado e tivermos manifestado e harmonizado toda a vida, né? Ou seja, tudo aquilo que nós irradiamos e tivermos transmutado e libertado toda a energia negativa que nós criamos, se carregado com suficiente amor divino, nos tornaremos então um candidato para a ascensão e no fim dessa encarnação nos tornar mestre ascensionado, como Jesus fez e tantos outros, né?
para sempre livre de imperfeições. Esse livro acaba aqui, então, como eu expliquei, ele seria... Eu faria esse estudo no final, né, do material que eu estava preparando, porém, por um episódio aqui pessoal, eu acabei passando ele para frente. Então é isso, gente. É algo simples a ascensão, tá? É fácil? Não é, nós sabemos. É fácil comandar seus pensamentos? Não é. Quem faz meditação sabe como é difícil, né? Mas a partir do momento que você consegue entrar no silêncio, você pode ter certeza que você consegue fazer qualquer coisa. Você consegue controlar a si próprio, os seus pensamentos, sentimentos, né, palavras e ações. Então, todos que estão nesse caminho têm a certeza, podem ter a certeza e têm a palavra dos mestres que vão atingir a ascensão. Tá bem? Então, deixa eu parar isso aqui. Para ver se dá tempo. Eu vou ler aqui para vocês, que eu separei. É curtinho. É a diferença entre o raio e a chama. Eu acho importante falar aqui para vocês. Boa noite, Mário, Marcos e Maria Carolina. 3 N's. Deixa eu ler aqui, então, compartilhar a tela. E a gente fala sempre sobre raios, sobre chamas, e muitos têm um pouco dessa dificuldade de entender a diferença de raio e de chama. Né? É muito importante isso. Então, esse ensinamento foi passado pelo arcanjo Zadkiel, né, que é do 7º raio. Foi passado através da Geraldine Inocente. E aí ele diz assim: agora, deixe-me manter sua atenção por um momento na diferença entre atividade entre o raio e a chama. Quando a inteligência autoconsciente dentro de si mesma deseja criar, sua primeira atividade é enviar um raio. A inteligência é a nossa presença divina. A duração desse raio, a força dele, o poder de sustentação dele, tudo isso é determinado pelo serviço que o raio deve prestar e o lugar para o qual deve ir. Então, quando a gente pensa, né, de irradiar luz para o planeta, então, a partir do momento que aquela energia sai da nossa inteligência, quer dizer, da nossa presença divina, que nós somos nós, a inteligência autoconsciente, aquilo lá que sai é um raio, ok? É um raio de luz. Então, a força, a intensidade e o poder de sustentar depende do serviço que esse raio vai prestar. Como a natureza de todo fogo é sempre acender, quando esse raio chega ao seu destino, ele imediatamente irrompe em chama viva, subindo. Então você manda o raio para alguém, imediatamente o raio chega até a pessoa e ele se transforma em chama. E depois a tendência é subir. Enquanto retorna à sua fonte para completar o ciclo de sua existência. A lei da vida é um círculo, como você sabe, e tudo eventualmente retorna à sua fonte. Então, primeiro você tem o raio, depois você tem a chama. Agora vamos tornar isso o mais simples possível. Quando seus pais deuses apaixonados desejaram criar cada um de vocês, o que eles fizeram primeiro? Eles enviaram um raio de luz de seus próprios corações para a substância luz universal. Certo? Substância luz universal é a substância que tem todo o universo, todo o cosmos, que é irradiado constantemente pela fonte primeiro. Então, os deuses solares irradiaram um raio para a substância,
e lá ao término do qual foi formada a chama trina imortal da verdade eterna, dentro da qual habita o seu eu real, ou seja, a chama trina, a nossa chama trina. Então os deuses irradiaram, mandaram um raio de luz para a substância e ali se formou então uma chama trina, tá? Aquele raio não demorou muito no início, porque os pais deuses desejavam mantê-lo dentro do alcance de suas próprias auras por um tempo. Então, a substância de luz universal aglutinou-se em torno daquela chama trina imortal e o ser de fogo branco passou a existir. Assim que a inteligência dentro do ser de fogo branco reconheceu-se como uma parte individualizada da vida de Deus no universo, naquele instante foi dado a escolha de livre-arbítrio quanto a continuar ou não como uma parte individualizada do Criador, atraindo mais de sua energia para a chamatrina imortal dentro de seu coração, o que capacitaria a criar como o Pai cria. Então, houve os deuses solares, quando foram criados, criar seres conscientes, eles se irradiaram a luz a partir deles próprios, né, do coração deles, para a substância universal. E se formou a partir dali a chama trina. Tá? Esta chama trina, que ainda era um desdobramento, né, dos deuses solares, tá? Começou então a atrair essa substância de luz universal, que é uma substância, vamos dizer assim, inerte, né? Ela não tem a vida consciente, digamos assim, né? Então ela formou em volta dessa chamatrina o que muitos conhecem como ser de fogo branco, né? Que é a, o ovoide, né? De fogo branco, que é o início da vida. Assim que a inteligência dentro do ser de fogo branco reconheceu-se como uma parte individualizada da vida de Deus, nesse instante foi dado a escolha e o livre-arbítrio de continuar ou não como uma parte individualizada do Criador. Reconhecendo-se a si mesmo como eu sou, na imortal chamatrina, na presença eu sou, através do exercício do livre-arbítrio dado por Deus. Poder-se-ia recusar a individualização autoconsciente. Se assim for, aquela chama trina será então atraída de volta pelos pais divinos para seus próprios corações. Eu acredito que isso nunca lhes foi explicado antes. Então, que ninguém jamais lhes diga, amados, que vocês têm um ser consciente indiferente do seu próprio desejo ou vontade, ou que vocês existiram mesmo nos níveis cósmicos. Antes de assumirem qualquer encarnações físicas, sem o consentimento do seu próprio livre-arbítrio. O que ele quer dizer aqui? Que cada um que está aqui porque quis. E assumiu a condição de vir para as encarnações porque quis. Ninguém obrigou, tá? Ninguém obriga nada. Para cada ser de fogo branco individualizado, né, a presença eu sou cósmica, que aceitou a responsabilidade de ser um co-criador com o Pai, havia pelo menos uma dúzia ou mais que escolheram retornar ao universal. Então, para cada um dos seres que se tornaram e se reconheceram e aceitaram a condição de virem a se encarnar e passar por toda essa viagem que nós passamos e que todos os seres passam em cada um dos planetas, pelo menos uma dúzia dessas consciências escolheram retornar, não quiseram, porque era mais confortável apenas para permanecer uma parte do todo, ao invés de assumir a responsabilidade pessoal da individualização
e do uso das energias da vida. Portanto, você tem o raio do coração dos deuses pais, em cujo término surge a chama trina imortal, e tem inteligência autoconsciente dentro dessa chama ciente de seu próprio ser, fazendo a sua primeira escolha quanto seja a tornar-se um co-criador, ou retornar ao coração dos Deus Pais de onde veio. Então, a primeira escolha de um ser criado como um ser vivo, autoconsciente, é a escolher qual caminho tomar, que é o se desenvolver, né, como um co-criador, ou permanecer na condição no coração dos Deus Pai. O uso desse mesmo princípio de livre-arbítrio continua através da divisão do ser de fogo branco nas chamas gêmeas. Talvez uma chama gêmea escolha associar-se com os seres na primeira esfera, e a outra pode ir para a segunda ou terceira esfera, cada um tendo tanta liberdade e oportunidade quanto deseja extrair do raio cósmico de seus pais deuses o que for necessário para cumprir seu plano divino. Ou seja, depois que é formado o ser de fogo branco, ainda há a divisão, né, em dois seres, que são nas chamas gêmeas, e aí a partir de então começa a evolução dos seres separados e cada um escolhe o caminho que quer seguir, né, em cada esfera que quer se desenvolver mais. Na primeira, na segunda, pode ser que os dois se evoluam mais dentro de um raio do que em outro, mas isso é livre. Naturalmente, a fonte de cada raio chama e virtude ao coração de Deus. No caso deste universo, o amado Elohim Arturus e sua chama gêmea Diana extraíram daquele raio violeta e a chama do Sol deste sistema no início da criação desta Terra, tornando-o disponível para uso em nossa Terra, que, em seres em níveis internos, estavam servindo ao planeta e suas evoluções. Então, através do processo de diminuir a sua ação vibratória e poder, aquele raio violeta e chama foram disponibilizados para nós usarmos em qualquer esfera onde eles seriam conscientemente convocados por todo e qualquer um que sinceramente deseje sua ajuda benéfica. No entanto, aqui está o ponto que gostaríamos de enfatizar. O raio é arremessado de forma descendente até o ponto onde a chama subiu, onde a atração magnética da energia invoca-o conscientemente. Então, começando o retorno à sua fonte, aquele raio torna-se uma chama, tá? Espero que tenha ficado claro. Então, o raio vem da fonte, ou seja, da nossa própria presença divina. Vamos supor, você vai irradiar luz ali para sua mão. Então, vem como raio. Quando toca a sua mão, ele se transforma em chama, que sobe porque, como foi dito tantas vezes, é da natureza da chama sempre acender. Visto que luz é vida, a própria vida de Deus, a substância do raio e da chama que surgiram como resultado da invocação consciente de alguém, essa luz é a própria essência da vida que anima qualquer projeto ou atividade. É por isso que tantos bons movimentos de natureza espiritual e secular deixam de ter vida quando a corrente de vida magnetizante na forma física faz sua partida para níveis internos na chamada morte. O que ele quer dizer? Que o movimento, nós podemos ver, né, ao longo da história, que os movimentos espirituais, quando a pessoa que está por trás daquele movimento, né, que fundou aquele movimento, desencarna, normalmente aquele movimento deixa de existir, porque é ele que magnetizava na forma física a luz necessária para sustentar aquele movimento, né?
Via de regra, os seguidores da doutrina que aquele magnetizou não entendem totalmente este poder de invocação e seu uso, e por isso aceitam e usam a colheita que foi o resultado da magnetização do raio pelo fundador do movimento e o estabelecimento e sustentação da chama por aquele. Normalmente, tais seguidores não entendem que a chama deve ser ritmicamente convocada e alimentada pela aplicação diária, caso contrário, a chama acenderá de volta ao Pai, de onde veio, e o poder de sustentação da atividade, portanto, deixa de estar na oitava. Por que eu estou falando isso, né? Porque é importante para o trabalho de quem quer se evoluir, ascensionar, ter esse uso rítmico, sempre, todo dia. Por quê? É o que nós já explicamos aqui. Quando você trabalha, né, você faz a invocação e você irradia a luz, ela vem, como ele explicou, como um raio. Quando chega aqui e se manifesta, ela se transforma em chama e a chama ascensiona, ela vai embora. Então, se você trabalha uma vez e pronto, aquela energia não fica ali, não fica. Ela volta para as oitavas de luz. Então, se você trabalha todo dia, aquela chama vem, permanece o período, e você no outro dia vem, chama, manifesta novamente. Então, ela vai estar sempre ali se manifestando. Por isso é importante isso, ter esse conhecimento, né? Que não é chatice dos mestres ficar falando que você deve fazer decreto todo dia, todo dia, todo dia, irradiar chama violeta todo dia, todo dia, todo dia, mas é porque isso é da natureza dessa energia. É assim que funciona. E a gente tem que ter essa consciência para poder se adequar ao trabalho, né, de desenvolvimento. Quando você deseja que o fogo violeta do amor pela liberdade, misericórdia e compaixão atue no mundo da aparência física, invoque-o em nome e autoridade do seu próprio Deus. A sua própria presença eu sou individualizada. O raio violeta e a chama tornam-se cada vez mais poderosos à medida em que forem chamados ao longo dos tempos, em todas as esferas, por cada ser divino, bem como pela nutrição daqueles grandes seres que serviram e atraíram este raio e chama bem aqui na Terra, incluindo o próprio grande Sanat Kumara, né? Então, assim, as chamas que estão nos templos também, que eu já falei, elas existem lá, estão ancoradas lá e permanecem ancoradas porque existem seres que se dedicam a atrair sempre essa energia para cá. Então, elas trabalham sempre, estão sempre ali irradiando, insuflando a luz para manter aquela chama viva. Ao seu chamado, aquele raio e chama responderão instantaneamente, porque a chamatrina imortal da verdade eterna, que vive bem dentro do nosso próprio coração, que bate, é o ímã divino que a chama violeta amorosamente deseja obedecer. Então, esse raio imediatamente torna-se uma chama viva e começa o processo de ascensão. Isso novamente representa a atividade dual da força centrípeta e centrífuga, agora para sustentar a chama violeta neste mundo da aparência física. Deve haver fluxos de vida autoconscientes para atuar como ímãs para esta chama, com mentes e corações dispostos e uma compreensão de eficácia desta aplicação. Essas correntes de vida devem continuar a atrair essa chama com alegria e banhar ritmicamente os veículos físicos, etéricos, mentais e emocionais de si próprios e de toda a raça nesse fogo violeta. Assim, eles sustentam sua atividade aqui na atmosfera da Terra. Então, assim, nós, né, temos a chamatrina aqui. Boa noite, irmão.
em nosso coração, nós atraímos essa luz, né? A própria chamatrina, ela é um imã para essa luz, né? Então, por que que é importante fazer esse trabalho, né? De passar a luz no coração e irradiar, né? Ela se irradia como chama. Porque nós qualificamos a luz através da nossa chamatrina e nós fazendo esse trabalho todos os dias, a gente acaba se tornando um ancoradouro vivo para toda essa energia, né? No caso, ele está falando aqui da chama violeta, né? Explicando que foram os Elohim, Arturus e Diana que trouxeram a atividade da chama violeta para o planeta Terra e depois ela permaneceu aqui, sendo sustentada por todos os seres que trabalharam com a chama violeta, incluindo Sanat Kumara, tá? Sanat Kumara por muito tempo foi jorrando o sétimo raio. Ele fez essa atividade por falta de pessoas capacitadas para fazerem este trabalho. Também Siddhartha Gautama, depois que ascensionou, foi jorrando o sétimo raio. Ele fez muito tempo esse trabalho também de ancoragem da chama violeta no planeta. Depois veio a bem-amada Kuan Yin, né? E todos os seres Saint Germain e todos os seres que nós sabemos que trabalham hoje com a chama violeta, Buda Kamakura e tantos outros, né? Então, nós podemos também ajudar fazendo o nosso trabalho aqui. Então é isso, gente. Era isso que eu tinha para falar hoje, tá bom? Espero que tenham gostado e que tenham entendido. Nossa, foi maravilhoso, falou tudo. Posso contar uma historinha muito bonitinha? Que eu adoro, Pode. no tempo da Senta Ramin, que ela canalizava tal, né? Eles falaram bem, isso foi bem quando eu comecei, quando eu cheguei aqui nos primórdios aqui de Brasília, que a gente não entendia muito como que eram as coisas, né? Aí ela estava falando, né, que um dos ajudantes, agora devia ser os anjos Elohins, que quando você fazia uma chama, não era para fazer uma chama atrás da outra, porque senão não tinha como eles pegarem a chama, vamos dizer assim, para eles carregarem e levarem isso a outros lugares, que era para a gente fazer uma chama, ficava bastante naquela chama, né? Por isso que eu faço sempre uma chama por dia, né? E depois fazia a outra, porque você faz o primeiro raio, pensa no primeiro raio, depois pensa no segundo raio, depois no terceiro raio, e eles não tem como, não fica aquela coisa bem forte, né? Fica aquela coisa assim mais, né? Eu me lembro direitinho, eu nunca mais esqueci isso. Eu achei tão fofo que eu falei, meu Deus, eu pensei assim, eles devem ficar assim, primeiro raio, segundo raio, qual que eu vou pegar? Porque tá todo mundo pensando. Ai, é muito lindo. Não, e outra coisa, se torna cansativo e a gente acaba, a nossa mente, né, a nossa poder de concentração acaba se dispersando. Mas Sim, isso é natural do ser humano. Todo mundo sabe que quem é professor aqui que está assistindo sabe, pode confirmar. Por que que as aulas são todas de 50 minutos? Seja no colégio, né, que hoje não é mais colégio, mas seja na faculdade, seja em pós-graduação. Por que que as aulas têm sempre 50 minutos? Aula de dança, Maria José foi professora de dança, né? Por que que tem? sim, Porque o ser humano, a nossa mente, o nosso cérebro não tem capacidade de se concentrar e de absorver mais do que isso. Se você fizer uma aula de 1 hora e meia, vai chegar um ponto lá nos 50 minutos que quando você vê, você já está pensando no almoço, o que que você vai comer amanhã, o que que você fez ontem, e lembrando da viagem que você fez, porque o cérebro não consegue se fixar muito mais que isso. Por sim. isso que tem que ter o período de descanso, né? O intervalo, 15 minutos. Quem trabalha com É, computação sabe também que você não pode ter um trabalho contínuo, você tem que ter um período de 15 minutos de descanso por causa disso. E no trabalho com os raios é a mesma coisa. Então, não adianta você ficar 2 horas um dia e ficar uma semana sem fazer, depois no outro dia 2 horas, porque não vai adiantar nada. Quando você perceber, você já está pensando em outras coisas. Então é melhor você é fazer todo verdade. dia um pouco, meia hora, 40 minutos, 50 minutos no máximo, e fazer bem feito, É né? verdade. Então, É, assim, é por isso que
que não adianta fazer todos os raios e tudo de uma vez e É. fazer tudo mal feito. Isso é uma coisa que eu nunca esqueci, você sabe? Que eu era uma, se eu fazia, não, eu falava assim, né? Eu vou fazer o primeiro, o segundo e o terceiro, são os três. Eu fazia. Eu não sabia que não podia, né? Porque a gente não tinha conhecimento, né? Que é uma coisa muito forte. Você chamou um raio, aquilo ilumina todo o seu ambiente, né? E eles, os seres, ficam ali, né? Aí, de repente, você chama outro, aí eles, né? Então fica uma bagunça, né? Depois eu comecei, isso eu prestei muita atenção porque eu fazia isso, né? Então, é muito importante as pessoas, né? Não, eu Mas é também já assim, fiz isso. No começo a gente se empolga. Eu vou trabalhar todos os raios, todo dia. todos os dias, é. Mas isso aí também é o que a gente faz. Você tem que chamar primeiro o primeiro raio, né, de São Miguel Sim. Arcanjo para eles Faz a protegerem. Isso aí não proteção, é faz a essas proteção, coisas, depois né? faz Que chama chamar violeta para fazer é a limpeza das energias. E aí você é trabalha com o raio do dia. do dia, é. Então, gente, isso é importantíssimo. Eu falo isso porque eu umas que fazia isso, né? Eu gostava, eu chamava todos os raios, ficava toda feliz, né? E a gente não tinha noção das coisas, né? Por isso que eu achei pertinente falar sobre isso, né? Não, mas é Que verdade, sim. Eu também fiz e já tomei chamada de atenção, inclusive. Uma época eu fazia um monte de decreto, um monte de todos os raios, fazia um monte da ascensão, aí eu nunca vou esquecer esse dia. O mestre Apis veio, virou e falou assim, você não vai ascensionar ainda agora. Não precisa, não precisa se dedicar tanto assim, pode fazer um pouco menos. é muito legal, viu? São pequeninas coisas que fazem grandes coisas, não é? Sim, sim, Eu acho que é muito importante esse conhecimento. é, é isso aí. Então tá. Fátima que está com a gente também. Fátima, boa noite. Mauro, né? Então é isso. Vamos lá para a meditação. Bora, Maria José. Vamos para a nossa meditação, querida. Hoje nós vamos fazer um raio, vou fazer dos que a gente tem os 7 raios planetários e tem os 5 raios solares, né? Hoje eu vou fazer o 8º raio solar, né? É um raio assim que eu adoro, que, que é aquele raio, né, que é de tudo que a gente precisa hoje, né? Que é da claridade, da clareza, da percepção, da visibilidade, né? Da transparência. É aquele raio que é da claridade, né? É água marinha, é uma coisa assim meio transparente com tonalidade turquesa. É um raio muito lindo, né? Que eu acho que nós estamos precisando disso, né? Ele traz muita fluidez, transparência, ele traz também transcendência, né? Então é muito importante a gente se sintonizar nele, né? Então hoje nós vamos fazer com esse raio, tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos, concentrar a sua atenção dentro de você. Vamos começar olhando para a nossa respiração, no inspirar e no expirar. Olhe para a sua respiração e sinta o seu inspirar e seu expirar. Agora vamos concentrar a nossa atenção na nossa testa, deixando a nossa testa bem lisinha. Dê ordens para relaxar aquela ruguinha que fica entre as sobrancelhas, vamos procurar esticá-la. Vamos dar ordem, né, para ela ser esticada. Agora vamos abrir e fechar nossos olhos 3 vezes lentamente. E assim relaxando o fundo dos nossos olhos, que está ligado com o sistema nervoso central. Então vamos lá, vamos abrir os olhos, abrindo os olhos
e fechando-os. Bem lentamente, abre os olhos e feche-os. Última vez, abra os olhos e feche-os. Agora procure relaxar as suas bochechas. Separa maxilar superior do maxilar inferior, entreabrindo a boca. Deixa seus maxilares relaxados, largados. Deixa a boca não aberta, mas os maxilares entreabertos, né? Procura relaxar os maxilares. Agora concentre a sua atenção no seu pescoço. Vamos jogar a cabeça para frente, relaxando a nuca totalmente. Agora vamos jogar a cabeça para trás, relaxando o pescoço. Voltando a cabeça ao normal, vamos jogar a cabeça para um lado, para o lado direito, relaxando. O lado esquerdo, volta no começo, volta no lugar. Agora joga a cabeça para o lado esquerdo, relaxando o lado direito, esticando e voltando a sua cabeça no lugar. Sinta seu pescoço relaxado, largado, abandonado. Concentre a sua atenção agora nos seus ombros. Procure relaxar os ombros. Deixe os ombros todo relaxado. Relaxe o braço, antebraço, as mãos e os dedos. Vamos fazer agora uma respiração profunda. Inspira e expira. Sinta que o seu corpo vai ficando mais pesado e a mente vai ficando calma, leve e tranquila. Concentre a sua atenção agora na musculatura peitoral, relaxe toda a musculatura peitoral, não deixe os seus peitorais com nenhuma tensão. Dê ordem de relaxar, largar, abandonar. Relaxe agora o seu umbigo, relaxe o seu abdômen. Concentre a sua atenção lá no seu umbigo e dê ordens para relaxar. Agora vamos relaxar o baixo ventre. Vamos deixar o nosso baixo ventre todo relaxado, sem nenhuma tensão. Agora vamos concentrar a nossa atenção na nossa coluna, bem lá pertinho do pescoço, na cervical. Relaxa a cervical. Agora concentre a sua atenção nos seus 33 ossinhos da coluna e procura relaxar. Mas não deixe ficar de uma postura. Fique dentro da postura para que a energia possa entrar no topo da sua cabeça e entrar dentro da coluna e relaxar todo o seu corpo. Relaxe toda a sua cervical, os seus ombros. Agora vamos descendo, vamos relaxando, vamos descendo nos ossinhos, vamos dando ordem de relaxar, largar, se abandonar.
Vamos chegando no ossinho do cóccix, já no quadril, e vamos deixando tudo relaxado, largado, abandonado, sem nenhuma tensão. O corpo pesado e a mente calma, leve e tranquila. Agora relaxe todo o seu quadril. Agora relaxe as coxas, os joelhos, as pernas. Concentre a sua atenção na batata da perna, onde a gente tem uma carga de tensão muito grande. Concentre a sua atenção na batata da sua perna e dê ordens para relaxar. Concentre a atenção agora nos seus pés. E veja que dos seus pés descem raízes profundas, descendo até as profundezas da terra. As nossas raízes sempre nos sustentam. Nós temos que ser igual um bambu, verga, mas não quebra. Vamos nos sintonizar nos nossos pés com raízes profundas na Mãe Terra. Podemos visualizar essas nossas raízes abaixo dos nossos pés com a tonalidade violeta, que é a chama violeta da Mãe Terra. Tudo que se joga na terra se transforma. A nossa energia também, quando chega na Mãe Terra, ela também é transformada. Então vamos concentrar na nossa atenção nos nossos pés, para que a nossa energia mais densa possa ser transmutada e descida pelos nossos pés. Inspira e expira. Vamos visualizar acima de nós um grande sol dourado, que desce em raios dourados, que aquece todo o nosso ser. Vamos visualizar esse sol dourado acima de nós. E vamos pedir a presença do nosso bem-amado São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, que todos os seus anjos, com as espadas desembainhadas, corte cada linha de negatividade que esteja conectada conosco. E eles vão cortando e libertando, cortando e libertando, cortando e libertando na frente, do lado direito, cortando e libertando, atrás, cortando e libertando, do lado esquerdo, cortando e libertando, e chegamos na frente, cortando e libertando, que são Miguel Arcanjo, com a sua poderosa luz azul e seus grandes anjos da espada azul esteja conosco o tempo todo, cortando todas as coisas negativas, invisíveis, que possa estar associada conosco, que nesse instante, momento do agora, é cortado e libertado. Agora pedimos presença do sétimo raio solar. Vamos pedir a presença dos anjos, dos arcanjos Zadkiel e Santa Ametista, que tudo que foi cortado e libertado seja agora purificado, transformado, transmutado pela chama violeta. Vamos ver toda essa negatividade que possa estar associada conosco, ela agora é transmutada. Ela é transmutada e a energia se apaga à nossa volta. Agora, para carregar essa energia, nós vamos pedir a presença de um grande mestre, que eu adoro ele, um grande mestre, né? O grande mestre do oitavo raio solar, bem amado, o grande Kenishahan.
também é da iluminação, que Ele esteja conosco, que Ele esteja aqui conosco, esse grande ser solar, grande ser crístico, que esteja aqui conosco, nesse nosso momento de expansão nossa, do planeta, e que possamos pedirmos a sua presença maravilhosa do 8º raio solar, esse raio maravilhoso que é água marinha, que vai a nossa energia que foi apagada, a energia negativa, que bem-amados Adquiel e Santa Ametista apagaram a nossa energia. Agora a nossa energia está sendo carregada com essa água marinha. Sinta de volta de você, dentro de você, essa chama penetrando. Vamos visualizar que essa chama, ela está penetrando no topo da nossa cabeça. Ela está penetrando em todos os nossos chakras. A frequência do 8º raio solar da água marinha. Ela vai descendo, descendo, descendo em todos os chakras. E descendo pelos chakras, ela vai se expandindo pelos nossos cordões de meridianos. E ela vai se expandindo para todos os nossos órgãos e vísceras. E ele vai se expandindo dentro de nós, em cada célula, em cada elétron, próton, nêutrons, quarks, tudo está sendo preenchido por essa luz. Vamos visualizar também todos os nossos corpos, astral, mental, etérico e físico, preenchido com a frequência do 8º raio solar. Vamos visualizar toda a nossa aura. Agora ela está preenchido por essa força do 8º raio solar, essa força que nos traz claridade, clareza. Ela nos traz também limpidez, percepção divina, nos traz visibilidade e nos traz transparência. Visualize esses anjos do 8º raio solar estão agora conosco aqui, expandida em nós, no nosso campo eletromagnético, essas poderosas forças do 8º raio solar, nos preenchendo com essas virtudes divinas, trazendo dentro de nós fluidez, transparência e transcendência. Vamos invocar também as poderosas forças dos Elohims deste raio, o bem-amado Elohim, Príncipa e Princípio. E assim, esses Elohims deste raio vai trazer a nós a força necessária, o poder necessário para que isso fique em nós. Criamos à nossa volta essas poderosas forças do 8º raio solar, com nosso bem-amado Kenishahan. Essas poderosas forças nos invadem em todos os momentos da nossa vida, daqui para frente, trazendo sempre a fluidez, a transparência e a transcendência. E repita junto comigo: eu sou fluidez. Eu sou transparência. Eu sou transcendência. Eu sou a luz de Deus que
que nunca falha. Imbuídos desse fluxo que estamos criando para nós e que vai nos sustentar daqui para frente, para que a clareza de nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações esteja conosco. Aquilo que não sentimos ainda, que temos, né? Essa visibilidade divina dentro de nós, nós não falamos. Nós ficamos quietos até que essa visibilidade possa estar conosco. Porque nesse equilíbrio que essa luz traz para nós, só nós vamos falar a palavra falada quando estejamos pensando e sentindo. Aí a palavra torna a poderosa força dentro de nós. Não mais falaremos o que não pensamos, o que não sentimos. Vamos alinhar os nossos chakras para que o poder da vontade divina e a percepção divina estejam conosco, trazendo sempre a transparência e a lucidez em nossas vidas. Sinta agora esse azul todo em volta de você. Sinta que essa energia ela está fluindo como você estivesse num mar e você estivesse mergulhado e você abre o olho lá embaixo e você vê essa luz à sua volta. E nesse mar de energias, estamos aqui agora, irradiando essa luz para nós mesmos e derramando na Mãe Terra essas poderosas forças do 8º raio solar. Eu sou o poder, repitam junto comigo, eu sou o poder do 8º raio solar, se irradiando para todo o planeta Terra, porque à medida que eu sou elevada, todos somos elevados, porque todos somos um. Eu sou una com o bem-amado Mestre Kenisha Han. Eu sou una com todos os arcanjos. Eu sou una com todos os Elohims. E dentro dessa unidade belíssima, irradiamos para o planeta todo essas poderosas forças do 8º raio solar, se irradiando por todo o planeta, de norte a sul, de leste a oeste. E os anjos vão depositando essa luz da clareza a todos os lugares, a todos os pontos onde há necessidade dessa clareza divina, dessa limpeza nos corpos. Inspira e expira o 8º raio solar. Sinta que esses raios,
eles estão vibrando dentro de você, estão vibrando na sua aura, e a partir de você, esses raios saem, percorrendo todo o planeta e voltam para você. Assim você vai potencializando a sua chama cada vez mais. E assim vamos ver todo o nosso planeta Terra com milhares de anjos da clareza divina, irradiando suas virtudes para todos, para toda a humanidade, encarnada e desencarnada, irradiando essa luz também para todos os elementais do fogo, da água, da terra e do éter. Que essa força desse raio faça a transformação necessária para uma nova consciência no nosso planeta. Que essa limpidez dessa água marinha possa trazer uma dispensação para uma nova consciência, para um novo humano. Onde somente a luz da visibilidade divina, a luz da transparência, possa se manifestar em seus corpos. Inspira e expira. Mais uma vez. Quando você inspira, você sente essa chama te penetrando. Quando você inspira, você expande para o planeta. Inspira. Inundados por essa luz maravilhosa em todo o nosso ser, nós vamos voltar ao mundo exterior, trazendo todas as energias que conseguimos no mundo interior. E aonde quer que estejamos, estaremos agora a expandir esse 8º raio solar, dentro da frequência de vazio, de personalidade, tempo e espaço. Repita comigo: eu sou uma chama eterna e sua infinita luz radiante. Eu sou a chama da imortalidade. Inspira e expira. Carregado com essa luz, vamos voltando, vamos começando a mexer as nossas mãos. Vamos mexendo os nossos pés. Vamos mexendo os nossos ombros, a nossa cabeça. Vamos mexendo todo o nosso corpo. Quem sentir vontade de espreguiçar, pode espreguiçar.
A hora que você sentir vontade de abrir os olhos, podem abrir. Quem sentir vontade de mexer a cabeça mais um pouquinho, levando a cabeça para frente e para trás, depois para os lados. Vai sentindo seus pés no chão. Se quiser fazer uma respiração profunda, pode fazer. Vai sentindo a leveza desse 8º raio solar. Começa a sentir como seu corpo ficou mais leve, mais gostoso. Pode ir mexendo as pernas, os braços. Tudo vai ficando mais leve, mais harmonioso, com esse banho da água marinha do nosso bem-amado mestre Kenishahan, trazendo essa energia, essa vibração do 8º raio solar, com muita força e muita limpidez e clareza. Espero que todos estejam bem, que todos estejam repassados. Obrigada, Fátima. Obrigada, querida Giovana. Boa noite, Ivo. Tá Não dá sem para som. falar sem abrir o som, né? É. Ai, ai. Eu adoro essa energia desse raio. É muito boa, né? Obrigada, Rosilene. É verdade. Eu gosto muito que ele faz assim, você sai assim, parece que você tomou um banho de piscina. Obrigada, minha netinha linda, Carolina, é minha netinha. Quer dizer, uma netona agora, né? Porque ela... Mas eu chamo ela de minha netinha. Mas parece que você tomou um banho de piscina. Eu me sinto assim, parece que eu tomei um banho de piscina, um banho de mar, e você vai andando assim, sabe? Eu vejo ela, esse raio assim. Eu imagino aquelas praias do Caribe ali, ou então das Ilhas Seychelles, das Ilhas Fiji, aquele mar turquesa. Isso. É muito gostoso. Nossa, é bom demais esse raio. É verdade. Eu gosto. Eu gosto bastante. Bom, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado hoje aqui da live, da explicação sobre. E tenham entendido, né, a diferença entre raio e chama. E a hora que estava começando a meditação, me veio assim a imagem, né, para usar como exemplo dessa questão do raio, que é muito simples, acho que ninguém nunca vai esquecer. Quando você vai, aquelas vezes que as pessoas usam o vidro para fazer fogo, fazer acender fogueira no meio do mato, que Ah, o raio de luz do sol passa no vidro, projeta ali na palha e pega fogo. sim, Então é isso. O raio é aquela luz concentrada que bate ali no objeto e se incendeia e forma chama. Então é da mesma forma que acontece conosco quando a gente dirige a energia. A gente dirige o raio e quando ela
toca o objeto ao qual se destina, ela se transforma em chama. Isso é muito lindo, né? Nossa, maravilhoso. Bom mesmo. Eu confesso, quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, que bacana. E é tão simples, né? Algo assim tão simples. É. Eu nunca vi essa explicação em lugar nenhum. Eu também Super. não. Também não. É muito Achei, bonito, né? eu achei fantástico. Bem simples de entender, É, porque existe ainda muita confusão, né, com relação a esse assunto. Mas é raio, é é. chama. O que que eu falo? Eu chamo raio, chama chama. É verdade. Ai, ai. Então é isso aí, gente. Terça-feira a gente volta para Maria José continuar falando sobre a deusa da liberdade, né? Sim. E aí é isso aí. Boa semana para todos, Namastê. abençoados por toda a fraternidade, pelo bem-amado Kenichi-Han, né? Sim. Terça que vem nós voltamos. Boa noite a todos. Boa noite a todos.